Este é o podcast Simers. A pandemia do coronavírus mexeu com as estruturas da saúde pública, com reflexos diretos para residentes e acadêmicos da medicina. Em função disto, o Ministério da Saúde lançou a Medida Provisória 580 e o edital número 4. As iniciativas visam fortalecer o combate ao Covid-19. Estes temas serão abordados pelo advogado integrante da assessoria jurídica do Simers, Eduardo Medeiros, que inicialmente fala sobre o teor e o tempo de duração da Portaria 580. É importante que se destaque que, nesse contexto de declaração de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, muitas normativas, muitos editais, muitas portarias têm sido editadas pelos órgãos de fiscalização, pelos órgãos governamentais. Nesse contexto, a gente pode apontar que a Portaria 580 do Ministério da Saúde prevê a possibilidade de cadastramento, de recrutamento daqueles profissionais que assim manifestarem a intenção de atuar nas estratégias de enfrentamento da pandemia de Covid-19. Muitas são as oportunidades que derivam. É uma lástima que em um contexto como esse, em um cenário de declaração de pandemia, como já se referiu, tenhamos que recrutar em caráter emergencial, excepcional, a mão de obra médica e muitas vezes isso pode, se algo de positivo a gente pode destacar nisso, é que é uma oportunidade de aperfeiçoamento do serviço médico e da prestação de mão de obra médica. Não há um prazo específico de duração, de vigência, de validade dessa Portaria 580. O que a gente chama atenção e destaca é de que ela vai ter eficácia e vai ter efetividade enquanto durar a necessidade de implementação de estratégias de enfrentamento desse vírus que tem assolado a população mundial. Existe bonificação prevista nesta portaria? Existe uma bonificação pecuniária, mas com todos os médicos que nós temos mantido contato, especificamente os residentes, que é o público-alvo, por assim dizer, dessa normativa, o que mais tem saltado aos olhos daqueles técnicos no sindicato é justamente a intenção, o desejo dos profissionais, dos médicos de atuação, de colaboração, de atendimento, de assistência. Então, por força, obviamente, da nossa atividade, nós precisamos chamar a atenção para a previsão normativa e a possibilidade de recebimento pecuniário, mas o que emerge da normativa e muito mais tem sido significativo para a categoria médica é justamente essa possibilidade de, por meio de um cadastramento, poder ser selecionado e prestar serviços de tanta valia para a comunidade e para a população neste momento tão crítico. Alguma previsão sobre os EPIs, equipamentos de proteção individual? O que a gente pode destacar dos EPIs, e aí não falamos tão somente da normativa, da Portaria 580 do Ministério da Saúde, e podemos ampliar um tanto a avaliação do fornecimento desses equipamentos, na medida em que isso é normatizado pela Secretaria do Trabalho, que atualmente é um órgão vinculado ao Ministério da Economia, e é previsto e normatizado pelas NRs, as normas regulamentadoras, ou seja, a Portaria 580 tão somente assegura e convalida aquilo que já existe uma previsão, que é no sentido de que sejam fornecidas estruturas e equipamentos em quantitativos e em qualificações mínimas para que os profissionais possam prestar os atendimentos. Como os interessados podem participar deste processo? Os interessados podem, e tem sido uma tônica agora neste momento de pandemia, utilizar os dispositivos eletrônicos dos sites, dos canais eletrônicos do Ministério da Saúde para preencher o cadastramento. A normatização, e felizmente as normatizações
que têm sido editadas, como eu referi anteriormente, agora por força da declaração da pandemia, elas procuram ter o texto mais claro e simples possível, justamente para facilitar a compreensão do senso comum, para que o médico possa ali ter um roteiro nessa previsão legal da forma como pode manifestar a sua intenção. Então, eletronicamente, reforço, por meio do sindicato, não, por meio do site do Ministério da Saúde, é possível fazer esse cadastramento. Vamos agora para o edital número 4, que abrange os alunos dos cursos de graduação em medicina. Do que trata este edital? Ele busca reforçar o atendimento da pandemia? Esse edital é mais um dos mecanismos de regulamentação que foram editados recentemente pelo governo federal para que os estudantes, os acadêmicos de medicina e outros cursos da saúde, mas aqui o que nos toca são os acadêmicos de medicina, possam colaborar por meio da estratégia O Brasil Conta Comigo como voluntários justamente nos atendimentos e no enfrentamento da pandemia. É importante que se destaque que ela não tem aplicabilidade tão somente àqueles alunos que já estão às portas de concluir a graduação. Ela tem extensão, inclusive, para os alunos que há pouco ingressaram no curso de medicina. Estudantes de 1º ao 4º ano têm uma modalidade e um direcionamento bastante claro previsto ali na portaria, ao passo que estudantes de 5º e 6º ano têm a possibilidade de contribuir de outra forma, com uma carga horária própria também prevista no texto da normativa. Quais os alunos que podem se cadastrar? De todos os semestres? Os alunos de todos os semestres do curso de medicina podem se cadastrar, podem se voluntariar, e é muito difícil que imaginemos neste momento que algum aluno dos cursos da saúde, em especial de medicina, não queira se apresentar como voluntário para contribuir nesse momento de criticidade do sistema e de necessidade de mão de obra, e mais do que isso, de mão de obra qualificada. O que a gente precisa, no entanto, ressaltar é de que o recrutamento, o tratamento que se dá aos alunos de 1º ao 4º ano é distinto do recrutamento, do tratamento, da carga horária e da remuneração prevista para aqueles alunos que já estão mais próximos de concluir a graduação, quais sejam os de 5º e 6º ano do curso de medicina. Existe uma previsão de bolsa? De qual valor? Existe. Como eu ressaltei, o tratamento é diferenciado para aqueles alunos que estão no 5º e no 6º ano do curso de medicina, e a esses se oferece a possibilidade de que percebam uma remuneração de R$ 1.045 para exercício e para atendimento das atividades em uma carga horária semanal de 40 horas, ao passo que a possibilidade de remuneração e de cumprimento de carga horária para os alunos dos outros anos da graduação no curso de medicina, ela é reduzida em 50%, ou seja, é de 20 horas semanais, e a remuneração é proporcionalmente redimensionada de forma que corresponde a R$ 522. Qual é a carga horária exigida para quem participar do processo? A carga horária exigida para quem participar do processo, como falei, é de 40 horas semanais para aqueles alunos que estão no 5º ano e no 6º ano do curso de medicina, e ela é no máximo de 20 horas semanais aqueles alunos que ingressaram há menos tempo, ou seja, do 1º ao 4º ano. O importante que se reforça é justamente a possibilidade por meio de previsão normativa de que todos possam colaborar, que todos possam manifestar e formalizar a sua intenção de contribuir como voluntário, embora, obviamente, o fato de se voluntariar não vincule, o fato de que o estudante de medicina venha a se voluntariar não vincula o gestor
a obrigatoriedade de recrutá-lo, de selecioná-lo. Isso é importante que nós façamos esse alerta. A tendência, por óbvio, por força da necessidade de recrutamento profissional, da necessidade de mão de obra, é de que todos aqueles que venham a se voluntariar sejam selecionados, embora não exista qualquer tipo de obrigatoriedade de seleção e de chamamento para atuação. Existirá vantagem curricular? Poderá haver vantagem curricular, poderá, e é uma porta entreaberta que existe e deriva da normatização, a antecipação da formatura, o aproveitamento da carga horária para fins de validação como atividade complementar, como atividade curricular, mas neste primeiro momento e neste momento mais agudo, como se pode dizer, de maior necessidade de enfrentamento da pandemia, é algo que não se debateu de forma ampla. Como se dará a participação dos profissionais que vão monitorar os acadêmicos? Está prevista alguma remuneração adicional? Existe a possibilidade de remuneração adicional para aqueles profissionais já formados que forem supervisores, e existe inclusive a possibilidade de concessão de certificação e eventualmente de bonificação por ocasião de processos seletivos para ingresso de programa de residência médica. Esta edição do podcast Simers teve a participação do advogado, integrante da assessoria jurídica do Simers, Eduardo Medeiros. O podcast Simers é uma produção do Departamento de Marketing e Comunicação do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul.